Hoje é um dia especial na minha vida, apesar de ter assumido o cargo de deputado dia 2 de janeiro, mas faço uso da palavra pela primeira vez e quero falar um pouquinho, do que me trouxe a esta casa e da maneira que cheguei aqui. Estou um pouquinho nervoso, é natural, né? Primeiro discurso. Quero dizer que não sou um bom orador, talvez um péssimo orador. Contudo, prefiro ser um péssimo orador, mas falar o que eu penso e falar a verdade, do que muitas vezes ser um ótimo orador, um orador que empolgue, um orador que faça com que as pessoas acreditem nas suas palavras, mas envoltas em hipocrisias e mentiras. E hipocrisias e mentiras, seu presidente e demais deputados, como gosta de dizer minha mãe, tem pernas curtas. Então, com toda certeza, vocês saberiam se eu estaria falando a verdade ou não. E, como tem perna curta, acabam sendo descobertos com certa facilidade através dos meus atos dentro desta casa. Então, os senhores saberão se meus atos nesta casa são de hipocrisias ou de mentira, ou são de um péssimo orador, mas que prefere falar a verdade e viver a verdade daquilo que pensa. Essa será a minha postura durante esses 2 anos que estiver dentro deste parlamento. Quero dizer às vossas excelências que sou um homem decepcionado um pouco com a política, como todo o povo brasileiro, porque nos últimos anos a gente viu este país mergulhar em crises. Há muitos anos que esse país não vê políticos e líderes que verdadeiramente amem seu povo. Porque o político que ama seu povo, seu presidente e demais deputados, que não ama o seu povo, muitas vezes vive de demagogia e de fascismo. Já dizia a letra da música, eu acho que é Caetano Veloso, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Não é um amor da boca para fora, mas um amor que vem do peito. E é muito fácil dizer que ama, mas as ações não mentem. Ao julgar pelas ações dos homens públicos deste país, verdadeiramente, aqui fica a pergunta, será que ama verdadeiramente seu povo? Porque quem ama não gosta de ver o outro sofrer. Quem ama não aceita o sofrer do outro para se beneficiar. Nós, quando eleito pelo povo, temos total condições de trabalhar e fazer com que os benefícios da nossa ação cheguem a cada uma das pessoas que nos confia o seu voto. Eu nunca vi no horário eleitoral ninguém falando que chega no parlamento que vai votar contra o povo. Eu nunca vi. Mas a gente tem visto as ações, A situação do país é problemática. Atraso de salários, que eu acho um absurdo, Atrasar salário, seja de servidor, seja de qualquer trabalhador. É um absurdo porque fere a dignidade da pessoa. Quantos transtornos não causa uma pessoa que está esperando seu salário no final do mês e, infelizmente, quando chega lá, infelizmente, o salário não está na conta, Quanto sofrimento tem causado a classe política ao atrasar salário de servidores? Pelo Brasil afora, são diversos governadores agindo assim. E muitos políticos com essa atitude nas suas administrações. Muitos, não porque querem, mas porque chegaram e encontraram essa situação. Mas, senhores deputados, deputadas, quero dizer que quando a gente ama, a gente cuida e a gente olha para o outro de forma diferente. A gente quer fazer com que o outro tenha felicidade. E a gente considera o outro como sendo parte nossa.
Então, se nós, homens públicos, olhássemos para a população como sendo parte nossa, eu tenho certeza que esse povo não estaria sofrendo o que estão sofrendo aí fora. Mas há que se perguntar, os homens públicos deste país verdadeiramente amam o seu povo? Quando deixam pessoas morrerem nos corredores dos hospitais? Quando não morrem na porta? Por falta de assistência médica? Quando faz da educação a loucura que aí está, só usa a educação pública neste país quem realmente não tem condições de pagar uma educação particular. E assim comercializar a educação no nosso país. Porque é fácil controlar uma nação que não pensa, ou uma nação que não tem saber de distinguir entre o certo e o errado entre a sua mão direita e da sua mão esquerda. Senhor presidente, demais deputados e deputada, é difícil é doloroso a gente ver essa situação no nosso país. Eu estudei em escola pública, com muita dificuldade, vim de uma família pobre, desde pequeno aprendi a trabalhar, não tenho vergonha de assumir diante de todos vocês, diante desse parlamento, que fui um vendedor de sonhos, não sonhos humanos, mas aquele sonho docinho que o pessoal no interior a gente já comia. É muito gostoso, né? Então, vendia aquilo ali com cestos. Também vendi nas feiras livres, vendia nos pagamentos das usinas. E também fui vendedor de picolé, viu? Senhor presidente, fui vendedor de pão durante 3 anos. Carregava um cesto de pão na cabeça. E aí já foi no finalzinho dos meus, diria assim, dos meus trabalhos autônomos, né? E eu já com 16 anos, quando encontrava uma menina, eu já ficava meio me escondendo, porque de noite eu queria dançar no baile. E quem é que vai querer dançar com vendedor de pão, né? Só um pouco. Mas não me envergonho dessa minha origem de maneira nenhuma. Como o senhor sabe, a sociedade muitas vezes olha mais pelo ter e não pelo ser, pelo exterior e não pelo interior, que a parte mais bela do homem é interior. Eu vou aceitar a água. Pois bem, senhor presidente, eu chego a esta casa com a esperança que eu possa fazer alguma coisa. E afirmo a Vossa Excelência que talvez não poderei fazer muito, uma vez que somos 24 deputados e o voto da maioria deve ser sempre respeitado. São essas as minhas palavras. Quero reiterar aos senhores que não tenho medo de parlamento nem daquilo que faço dentro do parlamento, mas que eu possa gritar deste parlamento por aqueles que moram nas periferias, por aqueles que não têm um teto, por aqueles que não têm uma educação digna, por aqueles que não tiveram nem têm uma oportunidade na vida. Eu assim o farei. Pois se nasce 2 crianças hoje na nossa capital, se nasce uma criança na 13 e nasce uma criança na periferia, na zona norte de Aracaju, quem tem mais chance de vencer na vida? Quem nasce na 13 ou quem nasce na periferia de Aracaju? Eu não falo pelo fato financeiro, mas as oportunidades deveriam ser dadas aos dois,
as mesmas oportunidades. Quem tem uma educação de quem mora na 13, mas quem mora na periferia também tem uma educação digna. Quem tem um teto na 13, quem mora na periferia também tem um teto. Quem tem condições de morar na 13 e ter uma oportunidade de vencer, que quem mora na periferia também tem a mesma oportunidade, mesmo vivendo de forma diferente, mas não deveria ser desiguais ou desigual as oportunidades que são dadas a ambos. Por fim, são essas as minhas palavras que digo aos senhores deputados e deputada. Confesso, não sou inimigo de ninguém, contudo tenho minhas convicções, minhas reiterações do que penso e agirei em concordância com elas, nesta Casa Legislativa. Não me afrinjo em agradar o A ou a B, e vou procurar, com os meus fracos discursos ou oratória, onde pode aparecer algumas palavras erradas, ortografias ou pronúncia, mas garantir a certeza ao povo que, lá fora, e que 8.324 votos que me colocaram dentro desta casa, eu possa defendê-los e defendê-los com dignidade. Isso, senhor presidente e demais deputados, é o que eu penso. Isso é o que eu vou viver dentro desta casa e espero que dia 31 de dezembro de 2018 eu possa ter cumprido tudo o que eu acabei de ler aqui. Para encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma frase de Madre Teresa de Calcutá, né? Ela disse assim: eu sou uma gota d'água no oceano de miséria, mas se esta gota d'água não existisse, o oceano sentiria falta. Obrigado a todos.